Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, neste domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, mostrar para cada um de nós a grandeza de um Deus cheio de carinho por cada um de nós. Um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que nos cerca de carinho e de amor. 8 dias depois, Jesus entrou. Ele entra na nossa intimidade, na nossa vida, ele entra em nosso coração. O Evangelho de São João que nós acabamos de escutar, o trecho propõe 3 pontos fundamentais e de grande vigor. O primeiro, o poder que o ressuscitado obteve com a ressurreição e é transmitido aos discípulos. Segundo, a fé é um risco. Não se trata de tocar e ver, mas de acolher um anúncio que é proclamado. Terceiro, a assinatura que o evangelista acrescenta ao seu evangelho, indicando claramente o objetivo que se propôs: obter a fé em Jesus, reconhecendo-o como Cristo e Filho de Deus, e assim fazer com que, pela fé, tenha-se a obtenção da vida eterna. Dizei, meus irmãos e irmãs, Jesus ressuscitado, ele vem cheio de força e de poder ao nosso encontro. A fé é se lançar no invisível, é crer naquilo que é proclamado. E Jesus nos envia e nos diz: bem-aventurados aqueles que crerem sem terem visto. A primeira leitura que nós escutamos do Atos dos Apóstolos vai nos mostrar a igreja que oferece neste primeiro texto da nossa liturgia uma descrição da comunidade primitiva que tem seu modelo e sua inspiração na menor comunidade cristã
que já existiu. Assim, o traço fundamental é serem ácidos e concordes na oração ou no templo. Esta atitude de piedade caracterizava e também por partirem juntos o pão, gesto típico das comunidades cristãs, para indicar a Eucaristia. Aquela comunidade que celebrava a Eucaristia era o sinal de sua união. Note-se, enfim, no texto, que a caracterização do discípulo como aquele que ouve a doutrina dos apóstolos, aqueles que são fiéis à doutrina que é assim ensinada pelos apóstolos do Senhor. O salmista nos diz: dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Deus é bom sempre, Deus é bom o tempo todo. Deus cuida com bondade para cada um de nós. A bondade de Deus não se quebra, não se rompe, é até o fim. É eterna, é perfeita, é verdadeiramente este amor que abraça, que acolhe, independente do pecado da gente. A segunda leitura que escutamos é da carta de São Pedro, que assim ele também vem nos exortar nesta primeira parte desta liturgia. Pertence ao antigo hino batismal. Aí se bendiz a Deus pela obra da salvação mediante o Cristo, a qual é para os que creem renegação, abertura na esperança rumo a uma salvação total. Nós sofremos, passamos por tribulações, por dificuldades, mas Deus nos faz vencer. Deus nos dá a graça de saber enfrentar as dificuldades de nossas vidas. Se considera a vida cristã nascida na nova relação que se instaurou entre o homem e Deus. Deus e o homem e Deus. O divino e o humano e o divino. Note-se o binônimo alegria, sofrimento. Depois do sofrimento, vem sempre a alegria. Deus abençoe você, Deus abençoe seu domingo, sua semana, sua família. Deus abençoe seus relacionamentos, seus projetos, seus estudos, seu trabalho. Que Deus faça derramar as bênçãos dos céus sobre sua vida. Que desça sobre você, sobre seus projetos, seus planos, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.